Olá, bom dia. Queremos informar que estava marcado para este horário o nosso debate Rede TV em parceria com o UOL e a Folha de São Paulo. Infelizmente, a assessoria do candidato Ricardo Nunes, do MDB, enviou uma nota no início da madrugada, informando que Nunes não participaria do nosso encontro, alegando que foi feito um convite do governador Tarcísio de Freitas para uma reunião extraordinária, a fim de discutir medidas sobre um eventual novo temporal em São Paulo, com risco de apagão. Queremos destacar que o staff do candidato já havia confirmado a participação neste debate, inclusive assinando previamente o acordo com os regramentes do evento e participando do sorteio que definiu a ordem dos púlpitos no nosso estúdio e da participação dos candidatos. Diante da desistência do candidato Ricardo Nunes, do MDB, os organizadores do debate, por respeito, principalmente a você, que está nos acompanhando, você, eleitor, e a democracia brasileira, que é prezada por todos nós, seguirão o regulamento, que foi debatido exaustivamente com as campanhas, e será realizada uma entrevista de 1 hora com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Nós lamentamos profundamente que após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tem encontrado na agenda do governador Tarcísio de Freitas um horário diferente desse aqui, que já estava marcado com ele. Então, hoje vamos realizar uma entrevista no lugar do debate, mas acho que vai ser uma boa entrevista. Queria dar bom dia aqui ao candidato que está presente ao nosso debate, que vai se transformar numa sabatina, Guilherme Boulos, do PSOL. Bom dia, candidato. A gente abre o espaço para o senhor fazer suas considerações iniciais. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos os jornalistas e a quem está assistindo para acompanhar um debate. Olha, gente, mais uma vez o Ricardo Nunes fugiu. Ele já havia, durante 3 anos e meio, fugido das responsabilidades de prefeito, só veio trabalhar no tempo de eleição. Agora, nessa semana, fugiu das responsabilidades dele em relação ao apagão, jogando sempre para os outros, nunca assumindo seus erros. E hoje, foge do debate, porque tem medo de debater ideias. O que eu quero dizer para vocês, e vocês sabem, o povo de São Paulo é um povo corajoso, o povo de São Paulo é um povo que não foge à luta, e São Paulo não aceita covarde. São Paulo despreza covarde. E eu tenho certeza que esse recado vai vir nas urnas no dia 27. É lamentável, inclusive, ele se esconder embaixo da saia do Tarcísio, o que mostra que meu adversário nessa campanha não é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é um fantoche, que representa interesses políticos de um projeto do governador que quer ter sua base aqui na capital para usar de trampolim, para deixar o governo e tentar a presidência, de outros interesses econômicos e privilégios que nós estamos enfrentando. Eu sabia, por isso enfrentei tanto ataque e mentira ao longo dessa campanha. Mas eu quero terminar essa consideração inicial para a gente ir para a entrevista, que por respeito à Rede TV, ao UOL, à Folha e sobretudo a você, eu fiz questão de manter a minha presença aqui hoje, dizendo que amanhã teria mais um debate no SBT. E mais uma vez ele já cancelou. Hoje eu vim aqui, mas amanhã eu vou debater com você. Porque não é porque um dos candidatos tem medo do debate que São Paulo vai ficar sem debate nesse segundo turno. Eu quero convocar todos amanhã, 10 horas da manhã, na Praça Ramos, em frente à escadaria do Teatro Municipal. Vai ter o meu púlpito e o púlpito do povo. E vou responder perguntas de todos que apareceram lá. Até amanhã e uma boa entrevista para nós. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos entrevistar sim o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Fique conosco, até já. Vamos começar falando sobre esse apagão, né, candidato, que eu acho que é o assunto que domina São Paulo. Hoje pela manhã teve uma entrevista coletiva do presidente da Enel e ele falou em fim da crise e disse, inclusive, que 36 mil pessoas, né, na verdade residências ou estabelecimentos comerciais que ainda estão sem energia, que isso é perto da normalidade. O senhor acredita que a crise realmente acabou, candidato? Fabiola, essa crise de apagões em São Paulo só vai acabar quando a gente tirar a Enel daqui e tirar o Ricardo Nunes da prefeitura. Porque esse apagão tem uma mãe e tem um pai. A mãe do apagão é a Enel, uma empresa horrorosa que presta um péssimo serviço e que, aliás, é uma excelente resposta para aqueles que acreditam que privatização é a solução para todos os problemas. Uma empresa privada que assumiu, piorou o serviço e tornou a conta mais cara. Demitiu funcionários e por isso se demora mais para restabelecer a energia. A Enel é uma péssima empresa e eu, como prefeito, a partir do ano que vem, vou trabalhar dia e noite para tirar ela de São Paulo. Mas esse apagão também tem um pai, que é o Ricardo Nunes, um prefeito que ficou 3 anos e meio no cargo e não conseguiu fazer o básico, Fabiola. Podar árvore, fazer manejo de árvore. No dia seguinte, que começou o apagão, começou na sexta, fim do dia, sábado, eu fui visitar comunidades que estavam afetadas. 2 comunidades que eu fui visitar estavam sem luz pela queda de árvore. Uma dessas árvores caiu em cima de uma perua escolar. Essa é no Morro da Lua, tem vídeo, tá tudo registrado. Essa árvore havia sido pedido de poda e remoção para a prefeitura há 2 anos e não tinha sido feito. A Enel tem a culpa dela, mas o Ricardo Nunes também tem. Aliás, eu queria mostrar, Fabiola, já no início desse que era para ser nosso debate, eu tô aqui com o termo aditivo ao convênio 001 da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Tive acesso a esse documento ontem, que ainda não havia sido tornado público. Foi assinado em junho, entre Prefeitura de São Paulo e a Enel. Por este termo, a Prefeitura assume responsabilidade integral
a retirada de árvores, que antes era uma responsabilidade compartilhada com a Enel. A responsabilidade de poda continua compartilhada, mas a de remoção de árvores podres, que foram os principais casos de derrubada da rede elétrica, desde junho é exclusiva da prefeitura por este acordo feito. Então, o Ricardo Nunes fugir das suas responsabilidades não cola. Eu vou disponibilizar esse acordo para que não reste dúvida, porque tem gente que mostra papel na eleição e teve caso até de papel falso contra mim. Vai estar disponibilizado a toda a imprensa já a partir de agora. Peço para a minha assessoria fazer isso e também nas minhas redes sociais. O prefeito tem responsabilidade e, aliás, uma das razões de não ter vindo ao debate hoje é essa, não assumir as suas responsabilidades. Candidato, mas até agora no debate público parece que todos os dedos estão apontados principalmente para a Enel. Isso parte tanto dos governos das gestões municipais e estaduais, com mais de 15 prefeitos pedindo algum tipo de intervenção e até caducidade do contrato da Enel com São Paulo e com esses outros municípios. O governador Tarcísio de Freitas também imbuído nessa iniciativa. Ontem o ministro do TCU, Augusto Nardes, falando sobre a possibilidade de intervenção na Enel. Até o próprio ministro de Minas e Energia do governo federal, que é seu aliado, falando que o contrato com a Enel é frouxo e obsoleto. E o governo federal se aproveitando dessa iniciativa agora para exigir mudanças no funcionamento da ANEEL, né? Quer dizer, o senhor acha que até agora não tem prevalecido esse discurso, essa narrativa do seu adversário de que a grande culpada pelo apagão em São Paulo é a Enel, e em última instância até mesmo o governo federal e a ANEEL, eximindo a prefeitura de responsabilidade? Amanda, infelizmente, quando a mentira é falada muitas vezes, por vezes ela cola. E a mentira de que o Ricardo Nunes não tem responsabilidade tem sido falada por ele e o Tarcísio sem parar na imprensa nos últimos dias. E muitas vezes sido reverberada. Lógico que a Enel tem sua culpa. Esse é o primeiro passo. Como eu disse, é a mãe do apagão. A Enel é uma empresa que presta serviço horroroso, diminuiu o número de funcionários, não cumpriu as suas metas e por isso precisa ser tirada de São Paulo. Agora, existe uma responsabilidade que é da prefeitura, como eu disse aqui, mostrei o termo, o aditivo de contrato que mostra que desde junho a responsabilidade de remoção de árvores podres próxima à fiação elétrica é exclusiva da prefeitura de São Paulo e não fizeram, aqui está escrito, né? Contra fatos não há argumentos. O Ricardo Nunes foge das suas responsabilidades. Agora eu queria trazer uma outra coisa. O Tarcísio fala, mas uma das questões que a gente tem que trazer, eu vi pouco a imprensa falar esses dias, é que a responsabilidade de fiscalização da Enel é da Arcesp, agência reguladora estadual, com todos os conselheiros, inclusive o presidente, indicados pelo Tarcísio. A ANEEL, que é uma agência reguladora federal com o presidente indicado pelo Bolsonaro, ela tem que garantir a caducidade, ou seja, a retirada do contrato da Enel. Isso cabe a ela. E o ministro de Minas e Energia cobrou isso dela no ofício após ter falado comigo no próprio sábado. Agora, quem tem que fiscalizar se a Enel está fazendo as coisas ou não é a Arcesp, por contrato, vocês sabem disso. E a Arcesp é estadual, ninguém comenta. Então, nós temos que trazer os fatos à baila, à tona. Porque chega perto de eleição, querem jogar para baixo do tapete essas responsabilidades. E como tem esse consórcio entre Ricardo Nunes e Tarcísio, querem iludir a população de que eles não têm nada a ver com o apagão. O Ricardo Nunes, ele é um caso muito interessante. Porque ele não poda árvore, ele não retira árvore, ele não faz zeladoria da cidade durante 3 anos, e a culpa do apagão é do vento, da chuva, do Lula, e dele nada. Mas o senhor acha que é 50% a 50%? Porque o senhor já falou que o senhor é contra a Enel estar atuando até agora. Tanto o senhor quanto o Nunes falam a mesma coisa, tirariam a Enel. O senhor concorda com isso? A senhora acha que 50% é de responsabilidade do Nunes? Qual é o percentual? 50%? Ou 50 a 50%? Como é que é? Como eu falei, tem o pai e a mãe do apagão. Quando se tem um filho, em geral, a responsabilidade deveria ser dividida. E é assim que eu acredito. Existe a responsabilidade do Ricardo Nunes, existe a responsabilidade da Enel. Os dois têm que ser cobrados. A Enel, retirada de São Paulo com a caducidade do contrato, que é o que eu defendo, e o Ricardo Nunes retirado da prefeitura com as pessoas votando 50 no próximo dia 27. Candidato, bom dia. Eu queria continuar nesse tema apagão. O senhor disse que se virar prefeito, vai tirar a Enel de São Paulo e diz também que ela presta um serviço horroroso. O senhor, inclusive, repetiu isso agora no início aqui da nossa sabatina. O presidente Lula disse em junho, após um encontro com o presidente da Enel, que estava disposto a renovar o contrato com a empresa de energia. O presidente estava mal informado ou equivocado, ou é um tema em que o senhor diverge dele? Olha, o presidente não estava nem mal informado nem equivocado, porque se você recuperar, Flávia, a fala completa do presidente, é que ele se disporia a discutir a renovação se a Enel fizesse os investimentos que não fez. A Enel não fez os investimentos, não fez absolutamente nada, pelo contrário, sequer cumpriu o acordo que tinha feito desde o apagão de novembro do ano passado, e por isso não deve ser renovado. Aliás, o representante do presidente Lula nessa questão, que é o ministro de Minas e Energia, tem sido enfático. Deu uma entrevista coletiva ontem, atacando a Enel, cobrando as responsabilidades, fez um ofício, depois de eu conversar com ele no sábado de manhã, estava fora do país, fez um ofício para a ANEEL exigindo providências contra a Enel, inclusive reiterando a avaliação de caducidade que ele tinha enviado já em abril desse ano, pós
a Enel não ter cumprido determinadas condições que tinham sido estabelecidas desde o apagão de novembro. Então, essa tentativa de jogar a responsabilidade para o governo federal não cola. O responsável é o Ricardo Nunes. Só para concluir, por favor, Raquel. O responsável é o Ricardo Nunes, que não fez a poda de árvores, que não fez a sua lição de casa. O responsável, se a gente quer falar de fiscalização da Enel, é o Tarcísio, que não botou a Arcesp, que é a responsável legal para fiscalizar a Enel no seu descumprimento do contrato. E o responsável é a Enel. Não vamos forçar a barra, senão a gente acaba querendo fortalecer uma fake news de véspera de eleição. Candidato, 15 dias depois do presidente Lula estar na pulha, às margens do G7, com toda a diretoria da Enel, e falar que iria renovar o contrato dela, porque eles estavam prometendo mais investimentos e que não teria mais apagão nas regiões onde ela atua, o ministro de Minas e Energia, ele fez um decreto tratando da antecipação da renovação dos contratos das distribuidoras de energia. E no dia do apagão, ele estava também na Itália, num evento do Grupo Esfera, num painel ao lado de um dos diretores globais da Enel, onde eles falaram naturalmente sobre as renovações dos contratos das empresas de energia. O ministro Alexandre Silveira falou com naturalidade, inclusive citou: nós estamos tratando da renovação dos contratos de energia, está aqui a Enel, nós estamos discutindo esse assunto. E o representante da Enel, inclusive, durante o painel, ele mencionava, ele dizia: olha, todas as nossas exigências, todas as questões que nós olhamos estão sendo atendidas, esse processo está bem encaminhado. Essa renovação estava sendo discutida entre o governo federal e a empresa, candidato. Estava sendo discutida caso houvesse os investimentos da empresa, que não aconteceram. Agora eu fico surpreso, Raquel, com esse esforço de parte de vocês de querer jogar um apagão que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade no colo do governo federal. Tem esforço, é o Lula que deveria mudar a árvore em São Paulo, a gente só está mostrando os fatos. Parece que é uma o governo tentativa, federal estava fazendo esforço de renovação. O senhor concorda com ele? É essa a pergunta da Flávia. Se me permite, escutei. Parece que é uma tentativa de reproduzir um discurso desesperado do meu adversário, que não está aqui hoje, inclusive, em respeito a vocês, um discurso desesperado do meu adversário, porque não fez a sua lição de casa, porque o seu aliado político não fiscalizou a Enel. Como ele não tem mais em quem jogar culpa, além da árvore do vento, jogou no Lula, por não ter feito poda de árvore, e é uma tentativa lamentável, eu digo, de parte da mídia, de endossar esse discurso. Boulos, não faça isso, Boulos, Raquel. É uma pergunta legítima a da Raquel. Como, na prática, não renovar essa concessão ou caçar? Porque é o seguinte, a concessão é de 30 anos. Vai vencer em 2028. Nós estamos em 2024. Se eleito, o que você pretende fazer? Pedir para o Lula, para o ministro, para a ANEEL, antecipar o fim disso, caçar e começar uma nova licitação, uma concorrência para escolher. Na prática, como é que faz? Porque é o seguinte, não dá para desligar a Enel, porque senão o pessoal fica sem luz. Então, na prática, como que resolve o assunto? Vamos lá, Kennedy. Vamos até explicar para as pessoas, como muita mentira tem sido dita, como é que funciona. Quem tem a responsabilidade de estabelecer a caducidade e o rompimento do contrato com a Enel é uma agência reguladora chamada ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que depois do processo de privatização do setor elétrico, se criou essa agência independente. Foi aprovada uma lei de que essa agência ela tem um presidente indicado com mandato fixo. O Sandoval Neto, que é presidente da ANEEL, foi indicado pelo Bolsonaro no governo dele. O Lula não pode tirá-lo, porque ele tem um mandato fixo, assim como o Campos Neto no Banco Central, que todos nós acompanhamos a briga dos juros e tudo mais. Este Sandoval Neto, cabe a ele colocar o tema da caducidade. E após ele fazer isso, aí sim, vai para o colo do presidente Lula, que pode colocar decreto e tal. Mas a provocação precisa vir da ANEEL. Então tem que pressionar a ANEEL. O objetivo hoje é o que o governo federal está fazendo. O ministro de Minas e Energia tem feito isso sistematicamente desde o início do apagão. Agora tem uma coisa, querido, que é importante a gente tratar. Prefeito de São Paulo, em geral, é um líder. Prefeito de São Paulo é o prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul. De uma cidade que tem orçamento maior que a maioria dos estados brasileiros. Quando o prefeito de São Paulo se comporta como líder, ele tem autoridade para chegar na ANEEL, para chegar em qualquer segmento e colocar os interesses da cidade e fazer valer. Quando o prefeito de São Paulo se comporta como alguém nanico, como alguém que foge até de debate, alguém pequeno, que não está à altura do cargo, que não assume suas responsabilidades, aí, meu caro, ele não vai nem ser atendido na ANEEL. Até tem que cancelar o debate argumentando que era o único horário da agenda que o governador tinha para recebê-lo. É isso que nós estamos vivendo. Eu, como prefeito de São Paulo, vou colocar a cidade de São Paulo no lugar que ela merece. Atuar como um líder, assumindo responsabilidades e defendendo os interesses da cidade na ANEEL, na Enel, em qualquer outro lugar. Se alguém que gagueja em debate foge, imagine uma reunião do Ricardo Nunes com os executivos da Enel. Candidato, É isso. Só pontuando que a mudança de postura do ministro de Minas e Energia acontece no dia do apagão, sendo que São Paulo já tinha tido um apagão no ano passado. Mas eu queria entrar num outro tema. O prefeito Ricardo Nunes deixa de vir ao debate hoje argumentando que tem uma reunião de emergência com o governador Tarcísio de Freitas, porque está prevista uma tempestade para a nossa cidade aí, com ventos de mais de 60 km por hora.
esse apagão acabou se transformando num fato novo dentro da campanha. A incompetência dele e da Enel de lidar com essa situação e se, infelizmente, essa tragédia se repetir, acaba favorecendo o senhor nesse embate? Raquel, eu acho que esse não é um bom termo para colocar as coisas. Eu fiquei 2 dias e meio sem luz. Eu, minha esposa e minhas filhas tomando banho de água fria em casa. Se fosse só eu, estava bem. Eu sou deputado federal. Como deputado, recebo um bom salário, né? Se perco coisa na geladeira, tenho condição de ir no mercado comprar. Agora, meus vizinhos não são deputados federais. 1 milhão de famílias que ficaram sem luz na cidade de São Paulo perderam muita coisa. Meu vizinho da frente tem um food truck. Ele bateu na minha porta no sábado, no fim do dia. Quando eu cheguei em casa, ele viu que eu cheguei desesperado, porque ele estava com mais de 200 hambúrgueres do food truck que ele vende, estragando no freezer dele. Perguntando se eu, que sou candidato, sou político, tinha alguma notícia de quando ia voltar a luz. Então, querer colocar a ideia de cálculo político numa coisa que traz drama para tanta gente, acho que é uma coisa de mau gosto. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que, como prefeito de São Paulo, a partir do ano que vem, eu vou trabalhar e fazer o que tem que ser feito para que a cidade não passe o que está passando na mão de alguém tão despreparado, tão omisso, tão sem pulso como o Ricardo Nunes. Candidato, independentemente dessa articulação que o senhor pode ter com a ANEEL e com o presidente Lula, o senhor não tem a caneta na mão. O que o senhor pode fazer, se eleito, é ações objetivas da Prefeitura de São Paulo, ações locais. O que o senhor faria de diferente, então, em relação ao Ricardo Nunes, objetivamente, se o senhor estivesse na cadeira hoje? Obrigado, Matheus. Acho que esse tema é um tema extremamente importante. Eu fiz uma coletiva de imprensa anteontem para apresentar o nosso plano de combate às mudanças climáticas e de reação às situações extremas. Em relação à poda de árvore, eu fui estudar, inclusive, soluções internacionais. Várias metrópoles do mundo usam sistemas de poda e manejo arbóreo muito mais avançados que São Paulo. Por exemplo, monitoramento da saúde das árvores via satélite e por chipagem de árvore. São Paulo praticamente não usa. Como é que funciona hoje para remover uma árvore em São Paulo? Tem que ter uma reclamação do morador, ligando para 156, gente que espera mais de um ano. São 7.600 pedidos na fila hoje, com método artesanal. Então, nós vamos trazer inovação e tecnologia que já existe, não é inventar a roda não, já existe em várias cidades do mundo para poder garantir que o serviço de poda seja zerado na cidade de São Paulo. Tenha fila zero, né? Então, isso, tanto com o uso de tecnologia via satélite, chipagem e outras tecnologias, braços mecânicos e tudo mais. Segundo, né, é recuperar o pessoal qualificado que hoje a Prefeitura de São Paulo está defasada. Vou te dar um exemplo. A meta, a estimativa que os especialistas consideram ideal de engenheiros agrônomos por subprefeituras é de 5. Hoje, subprefeituras gigantes de São Paulo, como é o caso da Capela do Socorro, que além da Capela ainda envolve o bairro do Grajaú, que é o mais populoso, ou da Mboi-Mirim, ou de Cidade Tiradentes, ou de São Miguel, tem um engenheiro agrônomo na sub. Ah, Boulos, o que você está falando de engenheiro agrônomo? Bom, por legislação, a poda de árvore tem que ser acompanhada por engenheiro agrônomo. A poda ou manejo. A Prefeitura de São Paulo está com 180 engenheiros agrônomos hoje. Esse quadro foi ficando defasado porque muitos se aposentaram e não se abriu concurso. Eu vou repor esse pessoal para ter o número necessário de engenheiros agrônomos para acompanhar o serviço de poda. E ao você fazer isso de uma maneira mais inteligente, usando tecnologia e inovação, o resultado é que você não vai precisar esperar a reclamação de um cidadão. Você já vai poder estabelecer no sistema quais as árvores prioritárias, aquelas que estão com saúde mais debilitada, com maior risco de cair. Então, essa é uma segunda medida. E a terceira medida que eu queria mencionar em relação a isso é trabalhar pelo enterramento dos fios. O enterramento dos fios é um tema polêmico. Por quê? Porque ele é caro, né? A solução mais fácil e a mais covarde foi a que o Ricardo Nunes propôs no apagão passado, de novembro, quando depois de ficar no apagão no camarote da Fórmula 1 e da UFC, ele saiu a público para defender que a população pagasse um imposto, uma taxa para o aterramento de fio. Essa não é a solução. O aterramento de fio, para fazer na cidade inteira de uma só vez, é impossível. Então o que você precisa fazer? Mapear, nos últimos apagões, quais as partes da rede elétrica que tiveram interrupção mais frequente, ou seja, as mais vulneráveis. Então, essas partes você tem que priorizar no aterramento de fios. Eu vou procurar o governo federal, propor uma parceria com o governo federal para entrar com recurso próprio da prefeitura e também recurso do governo Lula para a gente iniciar o enterramento dos fios a partir dessas regiões mais vulneráveis e com todas essas medidas deixar São Paulo mais segura. Eu queria só encerrar mencionando aquilo que eu já fiz, mesmo sem ter a caneta na mão. No dia seguinte do apagão, eu entrei com uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura e a Enel para apurar responsabilidades. Ontem, entrei com uma ação coletiva na Justiça, junto com várias entidades de defesa do consumidor, pegando vários casos, para que a Enel pague indenização para as pessoas que perderam coisas. Especialmente para comerciantes, pequenos empresários que tiveram perdas maiores, mas também para moradores que tiveram perdas importantes. Então, nós já estamos atuando, mesmo sem a caneta, para proteger São Paulo, mais do que quem está com a caneta na mão. Candidato, o UOL fez um levantamento mostrando que a gestão Ricardo Nunes investiu quase 7 bilhões de reais em asfalto para recapear a cidade inteira.
Uma questão do asfalto é que ele esmaga as raízes das árvores e elas não têm para onde crescer, muitas inclusive rompem o asfalto. Essas árvores acabam ficando mais instáveis e com ventania, muitas delas acabam caindo, uma das causas do apagão. 7 bilhões de reais, que foi a quantia de dinheiro investida, é suficiente para aterrar cerca de 600 quilômetros de fiação elétrica, o que corresponderia a uma área equivalente quase a do centro expandido. O senhor estaria disposto a usar esse recurso que traz muita popularidade, asfalto, abriria mão disso para investir, por exemplo, em aterramento de fio e outras medidas que podem evitar novos apagões? Thaís, na situação que está São Paulo hoje, a gente não precisa descobrir um pé para cobrir o outro. Vou te explicar por quê. São Paulo tem hoje o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Se você melhorar a qualidade do gasto público, fazer ele com mais transparência, o UOL também mostrou quase 6 bilhões de reais que o Ricardo Nunes gastou em obras sem licitação, as chamadas obras emergenciais. Favorecendo o compadre em 50 milhões, favorecendo amigos, obras que estão sendo investigadas. O Ministério Público abriu essa semana inquérito, investigando algumas dessas obras a nosso pedido. Então, se você gastar bem o recurso de São Paulo, e aproveitando a pujança econômica da cidade, que tem quase 112 bilhões de reais no orçamento, dá para você garantir recapeamento, que é uma coisa importante, e ao mesmo tempo avançar no enterramento dos fios. A grande questão, do meu ponto de vista, é isso não ser feito só em ano de eleição. Mas quanto que o senhor investiria em aterramento de fios? E o senhor explicou quais seriam as regiões mapeadas, mas quanto que seria necessário? Qual que é o cálculo feito para que esse processo comece, efetivamente? Não é possível a gente colocar aqui um número em abstrato sem a gente ter um mapeamento técnico daquelas regiões que são as mais vulneráveis para produzir apagão. Nós não vamos fazer aterramento de fio apenas para o embelezamento da cidade, né? Nós precisamos fazer, neste momento, a urgência, aterramento de fios para que a gente evite novos apagões na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos ter os dados técnicos de quais regiões da fiação são mais vulneráveis, saber qual é a quilometragem disso, fazer o cálculo por quilometragem de aterramento e, a partir disso, ver o valor total, quanto a prefeitura entra, quanto o governo federal entra. Mas, se me permite só concluir, um dos grandes problemas da gestão do Ricardo Nunes é que ela é uma gestão eleitoreira. Quem está assistindo sabe disso. Ficou 3 anos sem fazer nada. Chegou na véspera de eleição, começou a fazer placa, inaugurar a obra, recapeamento, iniciar a obra que ele sabe que não vai terminar. Aliás, ele é o prefeito do Gerúndio. Você fala com ele no debate, ele fala, eu estou fazendo, eu estou licitando. Ele teve 3 anos e não conseguiu entregar. Um prefeito que, em 3 anos, foi o primeiro desde a Marta, Thaís, que não entregou nenhum céu. Foi o primeiro desde o Celso Pita, que não começou nem entregou nenhum hospital municipal. Então, o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma lógica eleitoreira de alguém que se dispôs a aparecer e trabalhar na véspera de eleição. E é isso que a cidade precisa refletir. Porque alguém que age dessa forma de uma vez, age 2. Então, imagine esse cidadão reeleito. Significa deixar a cidade mais 3 anos abandonada para ele começar a trabalhar no 4º quando estiver perto da eleição. A população de São Paulo precisa fazer essa reflexão, ainda mais diante da covardia dele de não vir ao debate, se dá para confiar em alguém que age assim. Obrigada, candidato. Nós vamos fazer mais um intervalo bem rapidinho. Voltamos em seguida com a sabatina com o candidato Guilherme Boulos do PSOL. Até já. Sequência essa sabatina com a pergunta do jornalista Kennedy Alencar da Rede TV. Como o Ricardo Nunes foi mencionado, agradeço a presença do Boulos aqui. O Boulos, ainda sobre a questão do enterramento. Foi aprovado em 2005 uma lei para São Paulo fazer o enterramento dos fios. Só que é insignificante o que foi feito. 0,3%, algumas avenidas apenas tem. Há uma estimativa dos técnicos para você enterrar 500 quilômetros, são 5 bilhões de reais. São 20 mil quilômetros de fio. Numa conta rápida, que seriam 200 bilhões de reais, e a prefeitura tem 120. Eu entendo que tem medidas de curto prazo, emergenciais, como você falou, de mapear para evitar onde há maior risco. Agora, uma cidade como São Paulo precisa de mudanças estruturais. Um enterramento em massa importante, que fosse significativo pelas questões da intervenção urbanística, como viabilizar? É aumento na conta de luz? É aumento para uma parcela mais rica? É financiamento do BNDES? É dinheiro a fundo perdido do governo federal? Que parte do orçamento que você vai usar? Como você pretende tratar uma mudança estrutural para a cidade, não só uma medida de curto prazo? Kennedy, esse tema vai precisar de parcerias. Aumento na conta de luz, de jeito nenhum. Taxa para a população, como quer o Ricardo Nunes, de jeito nenhum. A população já paga muito. Aliás, a conta de luz que a Enel cobra em São Paulo é uma vergonha. Às vezes, o que eu mais ouço quando eu vou nos lugares, Kennedy? Ô, gente, eu moro só eu e meu filho, não sei o quê, R$400 a conta. É um negócio, é um cálculo que ninguém entende, que eles não conseguem explicar. É impressionante. Então, qual é o caminho para a gente avançar no enterramento de fios? É utilizar parte de recursos próprios da prefeitura, né? E é também ter uma parceria do governo federal e cobrar que a Enel assuma sua responsabilidade. A Enel tem que destinar parte da conta que ela cobra, já muito alta dos consumidores, sem qualquer tipo de aumento, também para isso. Agora, nós temos um dos maiores bancos de fomento do mundo, que é o BNDES. Conversei com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
que teria disposição de entrar numa parceria dessa, né? Nós temos condições de construir dentro do PAC, nós estamos falando de uma obra de infraestrutura, o PAC cuida de infraestrutura. São Paulo é a maior cidade do Brasil, é um tema nacional, proteger a segurança energética de São Paulo. Então eu tenho certeza que vou contar com a parceria do presidente Lula para a gente ter os recursos necessários para isso. Agora, se me permite, Kennedy, antes da gente passar para a próxima pergunta, no intervalo aqui, a gente estava aqui no estúdio, eu estava assistindo uma propaganda do Ricardo Nunes no intervalo. Foi o único jeito que ele apareceu aqui no debate, foi pela televisãozinha que tem aqui do lado da câmera. E é impressionante. Ele tenta fazer um negócio, o Boulos estava só denunciando e ele estaria trabalhando. No último apagão, em novembro do ano passado, as pessoas estavam sofrendo, perdendo tudo. O Ricardo Nunes estava curtindo o camarote da UFC e da Fórmula 1. Dessa vez, como está perto da eleição, ia ficar feio se ele fizesse a mesma coisa, ele botou um coletinho, já virou moda, né? De gente botar coletinho para fingir que trabalha quando tem tragédia. O que ele fez? Quantas árvores ele tirou? Ele ajudou a resolver um 56? Eu pergunto para quem está assistindo a gente. Quem ligou para um 56 conseguiu solução durante o fim de semana? O que a prefeitura fez por você? Nada. Então é importante a gente deixar claro que a propaganda é uma coisa, a realidade é muito diferente. Candidato, a gente conversou bastante aqui sobre o apagão, vamos voltar a falar disso, mas nós todos preparamos aqui algumas perguntas sobre política, então vou dar o início. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai estar aqui com o senhor no sábado para 2 eventos, mas uma parte do PT, segundo as nossas apurações, entrou no modo contenção de danos. Em conversas reservadas, dizem que se o senhor atingir 40% dos votos já vai ser um ótimo resultado. E citam também a proximidade que o PT tem, o governo tem, com a base aliada do seu adversário, já que a base aliada dele conta com partidos que têm ministérios no governo Lula. O senhor se sente traído ou abandonado por uma ala do PT? Aqui eu tenho apoio com muito orgulho do presidente Lula, tenho a Marta Suplicy como vice, e nesse momento eu estou preocupado em derrotar o candidato do Bolsonaro e do apagão em São Paulo, não em fofoca. Eu acho que esse tipo de fofoca, para mim, não faz diferença alguma no processo eleitoral. Eu tenho contado com o PT de maneira muito presente na minha campanha, sou grato à militância do Partido dos Trabalhadores, que assim como a do PSOL, do PCdoB, do PV, da Rede, do PDT, do PCB, do PMB, de todos os partidos que estão conosco, tem sido aguerrida, enfrentado uma batalha de Davi contra Golias, enfrentado uma máquina que representa os esquemas da Prefeitura de São Paulo, que representa interesses criminosos que se instalaram na prefeitura, enfrentando esse consórcio do projeto liderado pelo Tarcísio, que quer usar a eleição de São Paulo para trampolim, para ele sair do governo e levar a extrema-direita de volta ao poder. É isso que eu estou enfrentando. Então, eu não estou com tempo para me preocupar com fofoca e meu foco nesse momento é a gente trabalhar de noite para apresentar as melhores propostas para a cidade de São Paulo, derrotar alguém que deixou a cidade largada, derrotar alguém que é um fantoche de outros interesses, que não governa a cidade de fato, e ficar claro pela ausência dele aqui. O que está em jogo nesse segundo turno, quem está nos assistindo sabe, é o seguinte: deixar a cidade como está, por mais 4 anos, é com o Ricardo Nunes. Apostar numa mudança sólida, verdadeira, uma mudança com responsabilidade, é 50, dia 27, comigo e com a Marta. Candidato, o senhor é deputado federal mais votado de São Paulo, mas nunca foi nomeado pelo PT para cargo algum. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor avalia essa crítica que é feita pela campanha do Nunes, de que o senhor nunca foi, nomeado pelo partido para nenhum cargo. Eu não estou na política, Flávia, atrás de cargo. Os espaços que eu conquistei na política foi com o meu esforço e com a confiança do povo. 1 milhão de votos como deputado federal mais votado de São Paulo. Eu não me elegi deputado federal para buscar cargos no governo. Eu me elegi deputado federal para exercer o meu mandato, o que estou fazendo. Aliás, mas em um ano, aprovei... Mas você chegou a ser convidado alguma vez? Você chegou a ser convidado, por exemplo, na gestão Haddad, chegou a ser convidado? Ou até mesmo pelos governos Lula e Dilma, chegou a ser convidado alguma vez a participar? Na gestão Haddad, nos governos Lula e Dilma, eu atuava no movimento social. Sequer era da vida partidária, da vida institucional. Isso nem estava colocado. Mas contribuir com as políticas públicas de uma maneira ativa, seja no movimento social, ajudando a construir mais de 15 mil moradias para as famílias que precisam, ajudando, por exemplo, no debate sobre o plano diretor de 2014, que, junto com o Nabil Bonduque, que era relator, com o Fernando Haddad, que era prefeito, para garantir interesses que hoje foram desfigurados na cidade de São Paulo. Se você olha essa alteração do plano diretor feita pelo Ricardo Nunes, quem mora nos bairros do centro expandido sabe bem o que eu estou falando. Eles estão chegando lá, pegam 4 casas, uma construtora vai e demole, onde tinha 4 carros e 4 famílias morando, constrói uma torre de 20 andares no mínimo, com 2 por andar, 40 apartamentos. Pensa, 1 carro por apartamento no mínimo. Onde tinha 4 carros, tem 40 carros. A rua é a mesma, a infraestrutura é a mesma, e o que a gente tem visto é um colapso
em várias regiões, em vários bairros do centro expandido, pela irresponsabilidade de um prefeito que não se preocupou com a cidade, com o planejamento, se preocupou única e exclusivamente em garantir o interesse de meia dúzia de construtoras da especulação imobiliária. Eu tenho orgulho de, na época, no movimento social, ter ajudado a contrariar esses interesses no plano diretor de 2014. E como deputado federal eleito pelo povo de São Paulo, ter aprovado 3 projetos de lei. Então nunca houve um convite mesmo. Só para ficar claro, nunca houve um convite. O senhor atuava, claro, em movimentos, às vezes até próximos do governo e tudo mais, né? Ajudando até com informações, com diagnósticos do que acontecia. Nunca houve um convite assim formal. Fabiola, é uma pergunta só. É que essa pergunta não cabe. Você já foi convidada para ser ministra? Não, sou jornalista. Pois é, eu era militante do movimento social, não cabe essa questão, né? A minha atuação no movimento social à época era para garantir essa luta, direitos, luta por moradia para a população. Agora, a minha atuação como parlamentar foi para aprovar projetos de lei, que é o que cabe a um parlamentar. E a minha atuação como prefeito de São Paulo será a partir do ano que vem para defender a cidade de São Paulo. Nós temos um prefeito que não faz. Candidato, o senhor, depois que terminou o primeiro turno, admitiu dificuldades da sua campanha para dialogar com empreendedores da periferia. Esse diagnóstico dessa dificuldade da esquerda atingir esse público vem pelo menos desde a campanha de 2022, e isso já estava claro desde então. Por que a intenção de dialogar com esses grupos que desejam prosperidade individual, que falam uma língua que nem sempre é a mesma língua usada pela esquerda? Por que essa intenção só vem na hora de pedir voto? Thaís, não é verdade que só venha na hora de pedir voto. É que eu acho que essa eleição, ela deixou claro a dimensão desse fenômeno na cidade de São Paulo com a votação do Pablo Marçal. Isso acendeu um alerta, não foi só para mim, para a esquerda, acho que para todos. Eu vi várias matérias jornalísticas de vocês também tratando desse assunto. E eu acho que isso reforçou uma coisa, e eu e a minha equipe tivemos a compreensão e a humildade, eu diria, de fazer uma meia-culpa e uma autocrítica de que nós não dialogamos com um setor importante dos trabalhadores. Muitas vezes o meu campo político, o campo de esquerda, o campo progressista, pela missão ética que nós temos, que é o que faz a gente estar na política, que é combater a pobreza, quer combater as desigualdades, quer garantir que ninguém passe fome, quer garantir que ninguém more na rua. Minha luta a vida toda foi essa no Movimento Sem Teto. A gente acaba focando numa parcela dos trabalhadores mais pobres e deixamos de falar com uma parcela dos trabalhadores que foi buscar a sua prosperidade de uma outra forma, por conta própria, fazendo o seu negócio, virando o MEI, buscando no Uber, buscando ali a mulher da periferia que abriu o seu salão para ser uma manicure, né? O homem da periferia que foi lá e abriu uma oficina. E muitas vezes, na ausência de diálogo com esse segmento, né, a extrema-direita ocupou esse espaço. Isso aconteceu agora, esse reconhecimento está acontecendo agora, porque a dimensão desse fenômeno aqui na cidade de São Paulo ficou clara agora, após a votação. Agora, candidato, o senhor acha que isso serve também, vale também para o governo federal, por exemplo? Porque instituiu o MEI, quando tentou passar um PL para os trabalhadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, causou uma balbúrdia imensa na Câmara dos Deputados, porque eles não se sentiam contemplados também pelo que o governo propõe. Quer dizer, é um governo que nasceu num berço sindical, que conversa, que dialoga muito bem com uma força trabalhadora organizada, sindicalizada, mas que mudou. O campo progressista, você tem razão, nasce de uma classe trabalhadora organizada, da indústria, do emprego formal, com carteira assinada, que hoje não é a única realidade da classe trabalhadora. Os trabalhadores que estão na periferia, muitas vezes, e eu acho que estamos falando com vários deles aqui que estão nos assistindo, querem prosperar do seu jeito. E eu acho que é dever nosso dialogar e oferecer alternativa com essas pessoas. E por isso a minha campanha se debruçou para pensar alternativas concretas. Por exemplo, para você que é motorista de Uber, uma das propostas que a gente elaborou foi a liberação do Uber do rodízio, porque às vezes a gente não pensa, mas como o carro é um instrumento de trabalho dele, quando ele fica um dia por semana sem poder usar o carro, são pelo menos 4 dias no mês, e isso faz diferença no fim do mês para pagar as contas. E liberado o rodízio na cidade de São Paulo, a gente fez as contas, impacta pouco. São 40 mil carros em média a mais por dia de uma frota estimada em 9 milhões. Se dilui. Mas para essa pessoa faz a diferença. Por exemplo, para quem é taxista na cidade de São Paulo, tem uma dificuldade tremenda para fazer transferência de alvará. Nós vamos criar todas as condições para que ele possa fazer, inclusive após abril do ano que vem, quando o Ricardo Nunes não quer liberar mais. E coisas elementares, gente. Poder botar uma publicidade na lateral da porta ou no vidro de trás, que não fere a legislação e que essa pessoa vai poder tirar um a mais. A mulher, que é boleira, que é salgadeira, que é manicure. Eu conheço várias. Conheci várias no movimento social que não recebe nenhum apoio. Tanto ela quanto o pequeno comerciante só vê a prefeitura chegar com boleto na mão, para pagar sem ajudar ele em nada. Não quero te interromper, mas tem mais ou menos só 15 minutos de fala para você. Tem mais perguntas para fazer? Vamos fazer mais rapidinho. Claro. Concluir esse raciocínio, Kennedy. 28 minutos. Nós estamos propondo Acredita Mulher. 28 minutos e 10 segundos a partir de agora. De devolver seu tempo, candidato. Vamos lá. Vamos lá. Alex. Então, veja, a gente está lançando o Acredita Mulher para dar um crédito de até 20 mil reais para essa mulher, com juros subsidiado, para que ela possa ou montar o seu negócio ou melhorar o negócio que já tem. O governo federal vai lançar amanhã aqui em São Paulo o Acredita.
que é uma política que a gente vai ser parceiro na Prefeitura de São Paulo, ajudar, dar crédito. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar. E essas pessoas que ficaram esquecidas pela Prefeitura, que a Prefeitura só apareceu para pagar boleto, eu quero deixar esse recado hoje aqui para vocês. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, comigo na Prefeitura, vai ser diferente. Pode acreditar. Candidato, as pesquisas de intenção de voto, elas estão variando bastante, mas elas estão apontando pelo menos uma diferença de 12 pontos entre o senhor e o prefeito Ricardo Nunes, que está tentando a reeleição. A eleição está cada vez mais próxima. O que o senhor acha que está faltando? Com qual eleitor que o senhor não está conseguindo conversar? O que o senhor vai tentar fazer para virar essa eleição? O senhor acha que ainda dá tempo? Eu não tenho dúvida, Raquel. Aliás, eu acho que o que aconteceu hoje é um divisor de águas. A população de São Paulo não aceita covarde. A população de São Paulo despreza covarde. E o Ricardo Nunes, ao não vir aqui para debater, se mostrou um covarde. Mostrou que não tem vontade própria. Ele é o tio Paulo do Tarcísio. É isso que ele é. Alguém sem vontade própria, alguém que vai lá conduzido, é isso que ele representa. São Paulo não merece ter isso. Então, eu acho que o que aconteceu hoje aqui vai repercutir nos próximos dias. Eu acho que a população de São Paulo não aceita ter um pau mandado na prefeitura. Nós já tivemos, gente, problemas sérios na prefeitura de São Paulo com gente fraca. E aqui eu quero deixar um alerta, Raquel, aproveitando a tua questão. O que acontece quando se tem um governante fraco? Sabe como é que as milícias entraram no Rio de Janeiro? Elas entraram no Rio de Janeiro por uma sucessão de governadores fracos. Aí o governador não mandava. Aí eles começavam vendendo bujão de gás, um monopólio na comunidade. Depois cobrando taxa de segurança. Depois extorquindo o comerciante. Quando viu, eles mandam no governo. Quando eu trato da relação do crime organizado com o atual prefeito, não é porque eu acho que ele é o criminoso mor. Nem isso, ele é tão fraco que acho que nem criatividade para isso ele tem. O que ele representa, na verdade, é um prefeito que vai deixando o crime organizado entrar. Por ser fraco, aí o crime organizado entra no transporte. O crime organizado monta milícia na Cracolândia. É um risco apostar em alguém que não tem força, não tem energia, não tem postura, não tem firmeza, pode ser entregar São Paulo na mão do crime organizado. E eu acredito que a população vai perceber isso nos próximos 10 dias, ainda mais com a ausência e a covardia dele. Hoje, já anunciou amanhã no debate do SBT que não vai. Se bobear, não vai também no da Record sábado. Se bobear, também não vai no da Globo. Já anunciou que não vai no Roda Viva. Como é que um cidadão desse pode governar a cidade? Ele tá liderando as pesquisas de intenção de voto, né? E talvez isso também seja algo que faça ele não comparecer no debate. O que isso é o que alguns Você analistas está sugerindo falam. que é por salto alto e arrogância? Não sei eu. Isso Pode são ser uma análises. estratégia, né? Agora, Acho olhando que- até para os votos, né, candidato, eu queria até uma reflexão sua. Nessa semana, o professor Vladimir Safatli disse que a esquerda não conversa e não tem o que dizer à periferia. Uma frase muito forte, dita por alguém que é de esquerda. Queria saber o que o senhor entende por essa frase. O senhor acabou de falar agora e deu vários recados à periferia, falou que fez um meia-culpa, inclusive, aqui, falando sobre alguns erros estratégicos no início. O senhor acha que a esquerda está um pouco perdida? Olha, eu tenho o maior respeito pelo professor Vladimir Safatli, inclusive meu colega de partido. Mas eu gostaria de lembrar que no primeiro turno, há poucos dias, eu fui o mais votado e ganhei a eleição na cidade de Tiradentes, em São Mateus, em Guaianazes, no Itaim Paulista, no Campo Limpo, onde eu moro, na periferia, no Capão Redondo, no Valo Velho, na Mboi-Mirim, em Perus, no Anhanguera. E agradeço muito, de coração, a todas as pessoas dessa região que nos deram a vitória e nos levaram para o segundo turno. E confio muito nessas mesmas regiões e em outras. Tenho certeza que nós vamos virar no Grajaú, que nós vamos virar em Parelheiros, que nós vamos virar na Brasilândia, que nós vamos virar em Itaquera, para que no segundo turno a gente ganhe a eleição, porque a periferia de São Paulo sabe o que está sofrendo com uma cidade sem A prefeito. sua votação não chegou perto dos 40% do Lula e do Haddad nas eleições de 2022. Por que o senhor acha que houve essa queda de votação para a esquerda em São Paulo? Veja, vamos ver o segundo turno? Vocês diziam, Fabiola, antes do primeiro turno, eu tive que passar o primeiro turno inteiro respondendo, inclusive em sabatina contigo, com outros jornalistas que estão aqui, por que eu estava perdendo na periferia, por que estava perdendo na periferia? Quando abriu a urna, eu ganhei na maior parte da periferia. Vamos esperar a eleição de Mas 27. na Zona Sul o senhor não ganhou, né? Tem um mapa de São Paulo ali em todo o extremo sul. Quem venceu foi o seu opositor, seu adversário, Ricardo Nunes. Hoje, se a gente olhar as pesquisas de intenção de voto, Datafolha, por exemplo, mostra que o senhor tem 63% dos votos de Lula, a Quest mostra 69% dos votos de Lula. Era uma questão também no primeiro turno e acho que continua sendo nesse segundo turno. Essa migração de votos do Lula para o senhor. Faltou ou falta mais Lula na campanha e o que falta, de fato, para chegar nesse eleitor da periferia? Porque o senhor se apresenta como candidato da periferia e da luta por justiça social. É a máquina da prefeitura atuando? Não só me O que que é? apresento, né, Amanda? Sou o único candidato que mora na periferia, de verdade, né? Candidato que tem um histórico de vida ao lado
das pessoas que mais precisam, por justiça social, por uma sociedade mais humana. Não é uma questão de apresentação, são fatos. Agora, o presidente Lula está muito empenhado na campanha. Aliás, quero aproveitar para convidar quem está nos assistindo. Sábado de manhã nós vamos ter uma grande caminhada com o presidente Lula no Grajaú, lá na região do Mirna. Sábado à tarde, uma grande caminhada com o presidente Lula em São Mateus, na Mateu Bay. Convidar todo mundo da Zona Sul, todo mundo da Zona Leste, para estar junto com a gente. E quem votou no 13 para presidente aqui em São Paulo, o Lula já disse, agora é 50 no dia 27 para a gente conseguir virar esse jogo. E ela tem perguntas o aqui. senhor precisa dar a parte dos votos dados para o Pablo Marçal para poder ganhar essas eleições. O senhor acredita que você confia que vai dar esses votos para poder ser eleito? Olha, uma parte dos votos do Pablo Marçal, Flávia, e aqui dialogo com quem votou no Marçal no primeiro turno, uma parte desses votos são votos ideológicos, duros, bolsonaristas. Esses votos eu acho muito difícil que votem em mim. Agora, não é a maioria dos votos do Marçal, porque o bolsonarismo se dividiu já no primeiro turno entre o Marçal e o Nunes. A parte mais expressiva do voto do Marçal são pessoas que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Olha a localização, inclusive, desses votos. São pessoas que construíram o seu caminho para tentar prosperar do seu jeito. E nós estamos dialogando com essas pessoas. Com o taxista, com o motorista de Uber, com o pequeno comerciante, com a mulher que abriu seu salão na periferia. Estamos construindo diálogo e propostas para essas pessoas que eu acredito muito que daqui até a votação do segundo turno, a gente vai conseguir crescer nesses segmentos, que vão ver o que está em jogo. Quem votou no Marçal, é importante lembrar, votou pela mudança. Não votou pela continuidade. 70% da cidade de São Paulo, no dia 27, no dia 6 de outubro, votou pela mudança. Mas o último Datafolha então, eu tenho condições francas, como candidato que representa a mudança, de dialogar com os eleitores da Tabata, que me apoiou e que eu sou muito grato pelo apoio, do Datena, que me apoiou e que eu sou muito grato pelo apoio, do Marçal, que não apoiou nenhum dos candidatos, mas que eu tenho certeza que muitos eleitores veem na gente essa mudança, não num prefeito que se esconde. Mas a migração apontada pelo Datafolha diz que 84% dos eleitores do Marçal vão votar no Nunes. Isso foi o que o Datafolha revelou. Como é que o senhor vai reverter isso? Como é que o senhor vai conquistar e reverter essa intenção de voto, né? Que é o que o Datafolha mede. Fabiola, primeiro nós precisamos ter em mente, até foi noticiado isso ontem, que o Datafolha foi a pesquisa mais fora da curva de todas. Né? Todas as pesquisas estão apontando uma diferença de 12 pontos, 11, 13 pontos. O Datafolha apontou uma margem muito maior. Mas a Quest também mostra que metade dos eleitores de Pablo Marçal vão votar no Nunes e a outra metade não vai votar em ninguém. Pois é, metade é uma coisa, 84% é outra bem diferente. É isso que eu estou dizendo. Agora, independente disso, eu não sou comentarista de pesquisa. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo para apresentar as propostas para a cidade, e é isso que eu estou fazendo. Vim aqui num debate, que era para ser um debate. Vim aqui hoje, em respeito a vocês, em respeito a quem está nos assistindo, contra um candidato que fugiu do debate, que desrespeitou vocês e desrespeitou a audiência. Vim aqui para discutir São Paulo, espero que a gente gaste esses minutos finais para poder fazer isso. Candidato, vamos que o Matheus tem uma... Só terminar com o Matheus? Falta a sua, né, Matheus? Aí a gente passa para a Raquel. Obrigado, Amanda. Candidato, fazendo uma avaliação geral da campanha, para concluir, o senhor andou no primeiro turno, segundo as pesquisas, por volta dos 25%, 23% a 27%, chegou a um resultado eleitoral 28% a 29% dos votos. No segundo turno, as pesquisas estão dando mais ou menos ali essa mesma vantagem do Nunes em relação ao senhor. A avaliação geral, feita não só por analistas, mas também pela apuração da imprensa e também pelos setores do PT, é que o senhor andou de lado de forma geral na campanha. O senhor é capaz de reconhecer algum erro na campanha? O que o senhor faria diferente para conquistar algum tipo de eleitorado que o senhor não avançou? Olha, Matheus, andar de lado, andar para frente, o importante é não se esconder embaixo da cama e andar para trás, que é o que a cidade está fazendo com o Ricardo Nunes. A minha preocupação, Matheus, é de mostrar para o povo de São Paulo, nesse segundo turno, o que está em jogo. E o que está em jogo é o seguinte: quem quer deixar a cidade como está? Quem acha que a reação da prefeitura ao apagão foi boa? Quem acha que o Ricardo Nunes não tem nenhuma responsabilidade na poda de árvore? Quem vai numa UBS, no hospital, e encontra remédio, encontra médico, concorda com a propaganda do meu adversário e tá com ele. Quem sabe que essa não é a cidade real, que isso é uma ficção? Quem sabe que o prefeito se omitiu e se acovardou da sua responsabilidade no apagão, que não fez o básico, que é poda de árvore e zeladoria? Quem sabe que a saúde de São Paulo hoje está um caos, que as pessoas esperam um ano por um exame, que vão para uma UBS e às vezes nem de pirona tem? Vai apostar na mudança. É com essas pessoas que eu quero dialogar, que eu estou dialogando ao longo da campanha, é para elas que eu peço o voto no 50, dia 27. Mas o senhor conseguiria apontar algum erro da campanha? Alguma coisa que o senhor alteraria? Não cabe a mim, no meio de uma campanha, fazer análise de campanha. Eu sou candidato, não analista de campanha nem de pesquisa. Eu espero de verdade. Não faltou divulgar mais um número, porque 50 mil eleitores votaram 13, Boulos. Tem um problema aí de uma identificação da sua candidatura com o número 13. Não faltou, por exemplo, divulgar mais um número? Não, ó, tá aqui, ó. Gente, por favor, né? Dia 27, o número da mudança é 50. 50. Vou repetir 50 vezes aqui pra gente resolver e corrigir esse problema. Agora,
eu queria, Candidato. de verdade, fazer um apelo a vocês. Eu vim aqui pra gente discutir a cidade. Durante o primeiro turno, muitas vezes, a gente via uma análise da imprensa de que não se debatia a cidade, até porque os debates foram muito rebaixados, violentos, agressivos. Eu acho que quem está nos assistindo quer ouvir o que eu vou fazer para a saúde, para a educação, para a inovação, para a cidade de São Paulo. Assim, se a gente transformar essa entrevista numa análise política, jornalística de campanha e não num debate para a cidade, eu acho que a gente perde mais uma vez essa oportunidade. Eu queria fazer um apelo que a gente gastasse esses minutos para isso. A gente está fazendo o nosso trabalho jornalístico aqui e o senhor fazendo o seu trabalho como candidato, cada um no seu papel. E eu sei que o senhor já disse que não é comentarista de pesquisa, mas é um instrumento científico que a gente tem para medir, né, o ânimo de eleitor. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da sua rejeição. O segundo turno geralmente é um duelo de rejeições, né? E as pesquisas apontam que o senhor está com uma rejeição muito alta. E a gente queria tentar entender do senhor por que o eleitor paulistano acaba se convencendo dessa pecha que colocam no senhor de invasor, de agressivo. Por que essa dificuldade de mudar essa imagem? Porque eu estou enfrentando, Raquel, uma máquina muito poderosa. Uma máquina que representa um projeto político-eleitoral da extrema-direita e de setores da imprensa que sonham com um bolsonarismo moderado. Querem o mesmo projeto do Bolsonaro, mas alguém que se finja de civilizado, que saiba comer de garfo e faca, que não use cloroquina, né? E esse projeto vê na eleição da Prefeitura de São Paulo uma tentativa de usar ela como trampolim para que o Tarcísio deixe o governo e se alce à candidatura presidencial. Esse projeto tem força, tem grana, tem voz, tem gente na mídia e repete isso diariamente. Então, quando a gente enfrenta inimigos fortes, esses inimigos nos atacam. Mas eu tenho casca grossa, Raquel. Eu não me deixo perturbar por isso, porque eu tenho uma missão. O meu propósito nessa eleição é mudar a cidade de São Paulo. Porque eu não aceito que a cidade mais rica do Brasil e da América Latina tenha 80 mil pessoas morando na rua. Porque eu não aceito que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil deixe a população à mercê, sem fazer nada, 3, 4 dias sem luz. Porque eu não aceito que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil só apareça para cobrar boleto das pessoas que estão tentando ganhar sua renda no final do mês. Porque eu quero ter uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária para todos. Então, quando você tem lado, quando você tem coerência na sua trajetória, quando você não se curva a máfias, é muita grana, 112 bilhões de orçamento, né? As empresas de ônibus sabem que eu não vou fazer o jogo delas. Sabem que eu não vou aceitar o que o Ricardo Nunes fez, que foi pagar o dobro para elas em subsídio, que está chegando a 6 bilhões, era 3 bilhões no início do governo dele, e deixar reduzir 20% da frota e o povo igual sardinha em lata. Elas sabem que comigo não tem isso. Esse crime que entrou, só para concluir, Kennedy, esse crime que entrou dentro da prefeitura, nas empresas de ônibus, em milícia, nas obras emergenciais, os compadres e amigos do prefeito sabem que comigo não tem vez. Por isso, como não tem como me atacar com fatos, porque eu tenho. Eu disse que eu abro meu sigilo bancário. Quando o Ricardo Nunes disse que eu não trabalhava, eu disse que eu abro para mostrar todos os meus vencimentos. Nos últimos 25 anos. Ele abre o dele, fugiu do debate aqui para não ter como responder. Como eles não têm nada a meu respeito, porque eu tenho um passado do que eu me orgulho, limpo e honesto, aí eles tentam implantar o medo na população. É radical, é extremista, invade, e por aí vai. Eu quero dialogar com você que está assistindo a gente. Que sabe que a gente tem as melhores propostas, mas às vezes fica inseguro. Que sabe que São Paulo precisa de mudança, mas às vezes fica inseguro por toda essa narrativa. Não precisa ficar inseguro. Eu me preparei, Kennedy. Eu montei um time de gente muito qualificada. Eu fui conhecer soluções internacionais em grandes metrópoles globais para trazer isso para cá. Eu chamei a Marta Suplicy como vice. A mudança que a gente representa é sólida para São Paulo. Por isso eu peço seu voto no 50. Agora tem 15 minutos mesmo de fala aí. Vamos lá. É um tema de mobilidade que é importante. Eu tenho dito que o Tarcísio, né, é um adversário político. Só foi eleito. Muitas das questões de São Paulo terão que ser tratadas com o governo do Estado. Né? Questão de metrô, a região metropolitana, bilhete único, tarifa. E falando em mudanças estruturais para a cidade. Só fala, olha, eu vou liberar o Uber. Não vai ter tanto efeito assim. Mas basta se locomover em São Paulo para ver como que o trânsito é, pegar um ônibus, entrar no metrô e ver como que a coisa tá. Em relação a mudanças estruturais. O senhor pretende, por exemplo, adotar pedágio urbano para os mais ricos, como tem em algumas cidades? Vai retomar um projeto para ciclovias que está abandonado na cidade? Ônibus elétrico, eu tive na China há pouco tempo, né? Há 10 anos era poluição sonora e do ar lá. Isso mudou. Menos carros nas ruas. Xangai se tornou uma cidade silenciosa, então, eu tive lá também. Em termos de mudança estrutural, o senhor vai precisar de uma parceria com o Tarcísio. Claro. Como é que vai ficar depois de uma campanha como essa e que medidas concretas o senhor pode tomar desse ponto de vista estrutural para a mobilidade? Kennedy, deixa eu te falar uma coisa. Eu, como prefeito de São Paulo, no primeiro mês de governo, eu vou chamar o Tarcísio, chamar o presidente Lula, espero que ele tenha agenda para mim fora de dia de debate, porque eu não falto em debate. Vou chamar o Tarcísio, chamar o presidente Lula para discutir os grandes temas da cidade de São Paulo.
O Lula é adversário político do Tarcísio também. Tiveram uma eleição encarniçada há 2 anos. Isso não impediu o Lula de trazer mais de 10 bilhões de reais do PAC em parceria com o governo do estado, para ajudar na extensão do metrô da linha 5 até o Jardim Ângela, para ajudar na extensão do metrô da linha 2, verde, para garantir a urbanização do Córrego dos Freitas. Aliás, o Ricardo Nunes vive dizendo que é do Parque Santo Antônio. Ele pode até ter nascido lá. Agora, poxa, tem uma obra histórica que o Parque Santo Antônio enche direto por causa do Córrego dos Freitas. Ele ficou 3 anos e meio, não teve coragem de fazer, eu tive que buscar recurso com o presidente Lula, que agora está contratando a obra pelo PAC no Córrego dos Freitas. Então, o fato de ser adversário político não quer dizer que na hora de governar não se trabalhe junto. Sabe o que eu penso? Quando você senta naquela cadeira, você não representa o seu partido. Você não representa só suas convicções ideológicas, você tem que representar a cidade. E para isso toda a parceria é bem-vinda. Mas é importante notar uma coisa, porque muitas vezes essa pergunta aparece a meu respeito. As pessoas pensam, pô, será que o Boulos vai dialogar com o Tarcísio? Vou. Como deputado federal, aprovei 3 projetos de lei com votos do União Brasil, do Republicanos, do PSDB, do MDB, porque fiz isso dialogando com os partidos. Agora, às vezes as pessoas não veem o outro lado da moeda, Kennedy. O Ricardo Nunes está aí há 3 anos e meio. Por razões eleitoreiras, por uma cabeça mesquinha, que não é apropriada para quem está sentado na cadeira de prefeito da maior cidade da América Latina, recusou no último ano parcerias com o governo federal por politicagem. Porque na cabeça dele, vai vir coisa do governo federal, o Lula apoia o Boulos, vai beneficiar o Boulos. Por exemplo, ele não cedeu o terreno para a Unifesp, em frente ao Hospital São Paulo, que o governo federal já tem dinheiro para construir um centro oncológico para pacientes com câncer, que é uma fila grave na cidade de São Paulo, de 17 andares. Só faltava ele assinar o terreno, não assinou. Por exemplo, o governo federal abriu pelo PAC um edital para cidades comprarem ônibus elétrico. Poxa, nós precisamos. É o que nós estávamos falando. Redução das emissões de carbono, redução da poluição sonora. Xangai tem 98% da frota elétrica. Ele não inscreveu São Paulo. É inacreditável. Então, esse tipo de politicagem na relação entre entes que o Ricardo Nunes tem, pode ter certeza que eu não vou ter. Acabou a eleição, eu vou sentar com o Tarcísio para dialogar parceria. E pedágio urbano para os mais ricos? Sou contra. Não acho que esse é o caminho. O que eu acho que vai resolver o tema da mobilidade na cidade de São Paulo de uma maneira democrática, inclusive, né, para as pessoas que fazem maior deslocamento, é fazer os corredores de ônibus que estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e ele não fez. Por exemplo, citando alguns aqui, Radial Leste, Aricanduva, Boimirim de ponta a ponta, corredor Norte-Sul, corredor Bandeirantes, são alguns dos corredores, a Miguel Yunes, alguns dos corredores que já têm projeto e não foram tirados do papel, eu vou tirar no meu governo para reduzir o tempo de deslocamento de quem anda de transporte público em São Paulo. Candidato, o senhor falou que tem uma máquina, né? A máquina tenta destruir o senhor. No domingo do primeiro turno, foi eleita uma Câmara dos Vereadores de maioria expressiva dos partidos aliados dessa máquina da gestão atual, inclusive com ampliação da bancada bolsonarista. Portanto, é uma Câmara dos Vereadores pouco afeita ao seu projeto e à sua campanha durante as eleições. O senhor vai ter que, para aprovar qualquer programa, qualquer política pública, qualquer projeto que queira aprovar, vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores. Sendo que tem uma indisposição que o senhor acabou de relatar deles em relação ao senhor. Como é que o senhor vai driblar isso para poder governar? Olha, Thaís, eu tenho 1 ano e 8, 9 meses de mandato como deputado federal. O campo político que eu represento tem 130, 140 deputados de 513 na Câmara, lá em Brasília. Eu aprovei 3 projetos de lei com votação de todos os deputados, exceto dos bolsonaristas do PL. De todos o centrão na Câmara. Sabe por quê? Porque eu sentei e dialoguei. E quando você senta e dialoga, nem sempre o resultado final sai do jeito que você queria no início. Você vai ter que negociar, você vai ter que conceder num ponto. Mas a vida é assim. Então, pode deixar comigo, que de negociação, de diálogo com quem pensa diferente, eu estou escolado e como prefeito vou chamar os vereadores para que a gente possa fazer uma parceria para o bem da cidade. Um pouquinho sobre educação. Tem uma pesquisa da Datafolha muito interessante hoje, publicada no jornal, dizendo que 62% da população brasileira é a favor do banimento do celular nas escolas. O Rio já começou a fazer isso, implementar nas escolas municipais. A contradição é que 43% dos pais deram telefones celulares para os seus filhos, né? Alguns muito jovens. O senhor é a favor de banir telefone celular em escola? Isso vai estar na sua mesa se for eleito? Olha, essa é uma questão que a gente precisa ponderar por 2 razões. Primeiro, eu preciso ponderar por uma razão pessoal, porque dependendo do que eu responder aqui, eu apanho das minhas filhas hoje, quando chegar em casa. Elas têm celular? Quantos anos elas têm? Elas têm 14 e 13. E elas ganharam com quantos anos? Elas ganharam com 12. Elas estavam me pressionando desde os 10, Fabiola. Celular. Ali eu fui inflexível, ali eu não negociei, Thaís. Ali eu cheguei e falei, 12, ponto. E consegui segurar até os 12 para dar o celular para elas, e com alguns acordos, que eu acho que é bom para os pais que estão assistindo a gente. Então, por exemplo, chegou da escola, né? Nada de celular na mesa. Enquanto está fazendo lição, o celular fica confiscado, né?
tem horário para pegar o celular e, sobretudo, horário para deixar o celular à noite, porque isso pode atrapalhar o sono e tal. O celular vai para a escola? Mas Elas como podem política, levar O celular vai para a escola, né? Agora, existe uma questão, por que eu digo que a gente precisa ponderar? Eu acho que tem que restringir na sala de aula. Não dá? Eu sou professor. No meu tempo, quando eu dava aula em escola pública, não estava tão generalizado todo mundo com o celular na mão. Agora, o que dá uma raiva pro professor era a turma do fundão que ficava conversando, anotando. Então, agora eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação, até virar deputado federal. E eu ficava incomodado. Claro, pós-graduação é outro perfil de estudante, são pessoas adultas, mais interessadas na aula, estão lá por vontade, por desejo de ir no curso. Mas quando alguém pegava um celular e ficava lá zapeando no celular durante a aula, a autoestima do professor cai. Você fala, poxa, eu tô aqui falando e tal, presta atenção. Então, na sala de aula eu sou contra. Mas, por exemplo, às vezes precisa fazer um trabalho em grupo, né? O celular é um instrumento de consulta. Então, por isso eu acho que isso precisa passar por uma análise pedagógica, que não é uma simples resposta sim ou não, é o como. O celular tem que ser restringido nas escolas, isso eu tô seguro. No sentido de que a criança não pode ficar com acesso ao celular, ainda mais na educação infantil e fundamental, que é o que cabe à prefeitura até o 9º ano. Mas a gente precisa ponderar o papel que o celular e a internet têm como hoje elemento de pesquisa indispensável no processo educacional. E não banir, então. Eu acho que assim, eu acho que nós temos que encontrar uma solução do como, não é simplesmente sim ou não. Eu só vou passar para os nossos jornalistas encaminhar para a nossa rodada final. Lembrando que o candidato tem quantos minutos agora, Alex? O Alex falou há pouco 7 minutos, então, de fala. A gente está contando só a fala, não a minha. A minha não está sendo contada, nem do jornalista. Eu te peço, só a fala do Boulos. Amanda, que quando faltar um minutinho... Não, o senhor terá 2 minutos de considerações finais para além dos 7 minutos. Então, 7 minutos de sabatina. Não. Dentro dos 7 minutos. Perdão. Então, são 5 minutos para responder as perguntas e 2 minutos para as considerações finais. Vamos lá, Matheus. Candidato, queria voltar a falar sobre a articulação política caso o senhor seja eleito. Como a Thaís disse, a Câmara é formada por maioria de partidos do Centrão. Se o senhor for eleito, o senhor vai ter que realizar concessões a eles. E eu acredito que, estando no Executivo, vai ser diferente de realizar concessões nos projetos do que realizar concessões estando na cadeira da Prefeitura. O padrinho do senhor, o presidente Lula, fez uma série de concessões por meio de ministérios, emendas parlamentares, e o que a gente tem visto nesses 2 anos de governo, praticamente, é uma comunicação com o Legislativo um pouco errática e um pouco de desidratação das propostas dele. No caso do senhor, como é que o senhor vai fazer, qual é a estratégia do senhor para formar gabinete e criar base na Câmara dos Vereadores? Vai ser semelhante ao do presidente Lula? Matheus, primeiro é preciso dizer que o presidente Lula aprovou no Congresso Nacional todos os projetos fundamentais do governo nesses 2 anos. Né? Talvez o único que não foi um projeto do Executivo, era do Legislativo, mas é de interesse do governo e da sociedade, que não foi aprovado, infelizmente, foi o PL da fake news, que os bolsonaristas conseguiram barrar numa articulação. A gente trabalhou muito lá para aprovar e estamos hoje, nessa eleição, inclusive, sofrendo os efeitos do PL da fake news não ter sido aprovado. Como deputado, o senhor vai voltar a esse debate, passada a eleição? Eu não vou porque esse ano não volto e dia 31 de dezembro eu saio da Câmara, renuncio, porque 1º de janeiro assumo como prefeito aqui em São Paulo. Mas vai estimular que esse projeto volte a ser... não tenha dúvida. Tem o meu apoio integral que a gente possa fazer PL para não deixar fake news. Olha o que aconteceu nessa eleição, gente. Vocês viram? Até laudo falso, há 2 dias da eleição, teve contra mim. Eu passei o primeiro turno inteiro com uma acusação absurda de uso de droga, que eu tive que desmentir inúmeras vezes. Recuperaram depressão na minha adolescência. Tive que apresentar um exame no debate da Rede Globo. E há 2 dias da eleição, inventaram um laudo falso. Vocês terem uma ideia do que eu estou enfrentando nessa eleição. Então é lógico que nós vamos atuar para poder combater as fake news. Já estou atuando na campanha para, inclusive, combater um prefeito fake que foge de debate, que abandona a cidade, e também atuarei para combater as fake news. Vai lá, que rapidamente está acabando. Vai, a Raquel queria falar também. A candidata Tabata Amaral anunciou voto no senhor logo ali no resultado do primeiro turno, mas não está fazendo campanha com o senhor. Por quê? O senhor falou com ela? Eu sou muito grato pelo apoio e pelo voto da Tabata. Incorporei 3 projetos da Tabata, Raquel. Incorporei o projeto Jovem Empreendedor, que é um projeto importante para crédito, para pessoas que querem montar sua pequena empresa. Incorporei o Rampa, que é um projeto para apoio a mães atípicas, mães de crianças autistas. Essas mães hoje estão largadas. Você vê a propaganda do Ricardo Nunes, ele vai lá e diz, eu criei não sei o que do autismo, fica toda hora falando. Você que é mãe de criança autista, quando você vai procurar no SUS aqui em São Paulo, você encontra o atendimento adequado para seus filhos? Quando você vai tentar educação inclusiva especial na escola, existem assistentes AVS nas escolas preparadas, você consegue fazer o ABA, você consegue fazer os tratamentos? Não consegue. Por isso eu incorporei o Rampa e um conjunto de projetos para apoio não só às crianças autistas, mas às mães, que hoje estão largadas. Nós temos que cuidar também de quem cuida. E por isso eu vou fazer isso. E o terceiro projeto, para concluir, Raquel, que eu também incorporei da Tabata, foi o Centro Tecnológico na Zona Leste, para a gente gerar empregos na periferia de São Paulo. Então, eu sou muito grato ao apoio da Tabata Amaral, e quem votou nela no primeiro turno
é 50 pela Mas a mudança do Simone segundo. Tebet, por exemplo, na campanha presidencial, andou o país ali fazendo campanha pelo Lula ao lado dele. Por que a Tabata não está fazendo campanha com o senhor? Simone Tebet e a Tabata são pessoas diferentes. Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas até o limite que elas querem e podem ir. Eu tenho o maior respeito pela Tabata, recebi o apoio dela com gratidão, incorporei as propostas dela e quero que você, que votou na Tabata, que apostou na mudança com ela, venha com a gente no segundo turno no 50. Ô Boulos, tem menos de 2 minutos pra você dar essa resposta, mas a questão, todo candidato promete zerar a fila na saúde, né? Isso não acontece na prática. Que mudança estrutural você pretende fazer para tentar zerar e o que você considera um prazo adequado de atendimento e que você se compromete a fazer se eleito prefeito? O que eu vou fazer, Kennedy, esse é um dos grandes temas do meu programa de governo. Eu passei noites sem dormir. Eu passei dias e dias em reunião com especialistas, os caras não aguentavam mais ver minha cara. Pergunta pro Gonçalo Vicina, pro Gastão Wagner, pra toda a turma. Meus pais, que são médicos também do SUS há 40 anos, professores, fizemos várias reuniões na casa deles e se reunia. E era jantar que acabava meia-noite, não tinha nem o jantar, né? Ninguém comia porque era o papo. E daí, a gente tirou o poupa-tempo da saúde. A gente mapeou as regiões de São Paulo, onde é maior a fila de exame e consulta com especialista, que é o maior gargalo que a gente tem. 350 mil pessoas esperando na fila. São 16 regiões. Nós vamos construir 16 centros, que são os poupa-tempos da saúde, que vai ser ao mesmo tempo centro de diagnóstico, então vai ter lá ressonância, tomografia, endoscopia, todos os exames, e médicos especialistas. Né? Esses 16 centros. Vai ter poupa-tempo da saúde, por exemplo, em Perus, porque hoje quem é de lá tem que usar o Hospital de Taipas. Vai ter no Grajaú e Parelheiros, vai ter no Capão Redondo, vai ter no Itaim Paulista, vai ter em Cidade Tiradentes e São Mateus. São 16 que a gente levantou, que vai zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. A nossa expectativa, conseguindo fazer a implantação imediata, porque se você for construir, demora muito. A gente vai fazer a locação de imóveis existentes no primeiro momento, para já implantar no início do ano e trabalhar para ter a fila zerada de exame e consulta até o final do ano que vem. Esse é o meu compromisso, fazer um SUS modelo na cidade de São Paulo, para que as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade na saúde pública da nossa cidade. Bom, candidato, estamos perto do encerramento, quase uma hora de sabatina. Nós reservamos esses 2 minutos finais para o senhor deixar suas considerações, deixar uma mensagem para o eleitor. Então, por favor, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fabíola. Obrigado a todos os jornalistas que participaram. Gente, essa entrevista que vocês viram era para ter sido um debate. Meu adversário hoje caiu a máscara. Ele fugiu. Mostrou o covarde que é. Alguém que já tinha fugido das suas responsabilidades em 3 anos na prefeitura. Alguém que fugiu das suas responsabilidades no apagão, incapaz de reconhecer um erro. Tá aqui, ó. Eu mostrei no início, está aqui. Documento assinado da prefeitura com a Enel. Termo aditivo ao convênio. Em junho desse ano, onde a prefeitura assume responsabilidade de remoção das árvores próximo a fios. Não fez. Por não ter respostas como essa, por não ter resposta de por que ele não abre o sigilo bancário, foi que ele não veio no debate hoje. Agora, São Paulo não aceita covarde. São Paulo não tolera covarde. Eu peço que você dê essa resposta nas urnas. Eu quero aqui também, essa semana foi dia dos professores, terminar dando um recado para os meus colegas de profissão professores. Nós tivemos a demissão de 1.200 professores contratados da prefeitura. Vários outros estão com medo, porque o contrato acaba em dezembro. Eu vou renovar o contrato de todos os professores contratados. Podem anotar aí e me cobrem depois. Para você que é professor efetivo ou servidor público, eu vou acabar com o confisco dos 14%. E para você que é da rede parceira, seja da educação infantil, da assistência ou da saúde, tenha clareza, gente. Tá rolando muita mentira. Nós vamos manter e aprofundar as parcerias. Para que a gente faça a mudança que a gente precisa em São Paulo, no dia 27, é 50 neles. Para tirar os covardes e os ratos da prefeitura e poder colocar São Paulo no lugar que ela merece. Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade e obrigado para quem assistiu, apesar da ausência do Fujão. Obrigada, candidato. E assim chegamos ao final da sabatina com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Em nome da Rede TV, do UOL e da Folha de São Paulo, agradeço aos telespectadores, internautas e, claro, ao candidato. Esperamos ter contribuído para o eleitor de São Paulo refletir um pouco melhor sobre as eleições. A Rede TV, UOL e também Folha de São Paulo desejam que o eleitor forme a sua opinião. Você aí que nos acompanhou, você tem a sua opinião de maneira independente sobre aquele que irá comandar a maior cidade do país a partir do dia 1º de janeiro de 2025.